Quinta-feira, 30ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, quinta-feira passeamos na tradição da igreja e temos amanhã uma memória que finda o mês de outubro em grande estilo. Amanhã celebramos a memória de dois apóstolos, sendo que um é mais famoso que o outro. Amanhã é a festa dos apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Segundo no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, é bem conhecido. Lá está no Cosme Velho, mas também em Bangu e em outras igrejas, o título de São Judas Tadeu. O nome de Simão figura em 12º lugar na lista dos apóstolos. Dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha o denominativo de Zelotes. Zelotes era um grupo político-religioso, claro, na sociedade de Israel. Nessa sociedade haviam fariseus, escribas, doutores da lei e os zelotes. Aliás, os saduceus e os zelotes. Fora desta sociedade, no mesmo período, os essênios de Qumran. Pois bem, estes zelotes, o próprio nome indica que eram zelosos, filhos da grande espiritualidade de Macabeus, que purificou e libertou Israel da dominação cultural e ideológica dos persas. Muito bem. Período no qual também nascem os fariseus, todos zelosos da lei. Sendo que os zelotes, neste período romano, assumem uma veste política. Eles quase equivalem a guerrilheiros. Serão eles que vão apressar o fim de Jerusalém no ano 70, isto é, algumas décadas depois da morte de Cristo. Eles vão insistir em medir forças com os romanos. Provavelmente, Simão poderia fazer parte, por isso é chamado assim, desta espiritualidade, e une-se a Jesus, talvez no início, acreditando que ele é o que depois será um Judas Zelote, um novo líder da resistência, está na moda essa palavra, da resistência ao Império Romano. Judas, de sobrenome Tadeu, é o apóstolo que na última ceia perguntou ao Senhor por que razão se manifestavam os discípulos e não ao mundo. Está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 22. Esta família de apóstolos está sendo celebrada hoje em 2 de seus membros. E é bom lembrar que os apóstolos não são figuras secundárias. Cristo instituiu que por meio dos 12, primeiro fosse fundada a igreja. Assim como Israel antigo foi fundado sobre as 12 tribos de Jacó ou de Israel, o novo e definitivo Israel, a igreja, muito maior do que Israel, é claro, é fundada sobre os 12 apóstolos. Assim é desenhado no último livro da Bíblia. Mas São Paulo também faz comentários na carta aos Efésios, que os apóstolos são os 12 fundamentos, juntamente com as 12 tribos, e são os 12 tronos, que não só coroam a autoridade na igreja em nome de Cristo, como também julgam. Por isso, celebrar os apóstolos é solenidade e nos traz grande satisfação, porque nossa fé está, aliás, é festa, não é solenidade.
solenidade somente nas igrejas a eles dedicadas. Na verdade, nos alegramos porque quando celebramos um apóstolo, celebramos a vocação de toda a igreja, una, santa, católica e apostólica. Ouçamos um comentário de São Cirilo de Alexandria, quinto século, em relação à festa de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo designou guias e doutores do mundo e dispensadores dos seus divinos mistérios. Semelhantes a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo, os homens e habitantes da terra. É verdade aquele que disse, é verdadeiro aquele que disse, ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus. Carta aos Hebreus 5:4. Pois nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado, antes de todos os outros, os seus discípulos. Os santos apóstolos foram colunas e firmamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma como foi enviado pelo Pai. Mostrou assim ao mesmo tempo a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhes foi dado. Como também parece-me, sugerindo a meta da vida apostólica. Pois se julgava que devia enviar seus discípulos do mesmo modo como o Pai o enviara, como não se seguiria necessariamente que seus futuros imitadores iriam conhecer a que fim o Pai enviara o Filho? Por isso, declarando em vários lugares a finalidade da sua missão, dizia: não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. São Mateus 9:13. E também, desci do céu para a conversão. São Mateus, e também desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 13:17. Resumindo assim em poucas palavras, o objetivo do apostolado diz que foram enviados por ele, como ele o fora pelo Pai, e soubessem ter recebido a missão de chamar os pecadores à conversão, de curar os doentes, de corpo e de espírito, de não procurar no ministério sua vontade, mas a daquele por quem foram enviados, e de salvar o mundo por sua doutrina. Não será difícil saber quantos santos apóstolos se esforçaram para bem realizar todas essas tarefas, se leres os escritos dos Atos e de São Paulo. Bem, eu gostaria de terminar com essa bela expressão: salvar o mundo por sua doutrina, isto é, de Cristo. Hoje estamos misturando as coisas, tanto espíritas como católicos dizem que para ser salvo basta fazer o bem. Os padres têm que fazer filantropia religiosa e já está tudo resolvido. Não. Parece que São Cirilo de Alexandria não concorda com essa afirmação, ao dizer que entre as atividades dos apóstolos, principais atividades, está salvar o mundo por sua doutrina. Gostaria que meu ouvinte pensasse nisso. Para ter uma imagem próxima, seria a imagem do sal. A doutrina de Cristo salga a alma, o corpo, a inteligência e o espírito.
Fazer o bem sem a doutrina de Cristo ainda não é evangelizar.